Fala, gente linda, tudo bom? Eu sou o Salatiel e vim apresentar um tema sobre insônia. É um tópico que, inconvenientemente, Deus ele me revelou através do próprio e abriu meus olhos para esse tipo de coisa. Tá, mas sem enrolação, vamos lá. Primeiro, o que você entende de insônia? Puxa, como assim, Salatiel? Todo mundo sabe o que é insônia, tá ligado? É quando a pessoa fica sem sono durante a noite. Não, calma aí. Eu não tô falando desse tipo de definição. Não tô falando dessa definição. O que você entende biblicamente de insônia? Oxi, como assim, Salatiel? Veja bem. Quando você sofre de insônia, você tem inúmeros motivos que te fez cair nesse negócio. Então, alguns desses motivos é no sentido espiritual da parada. Então eu vou apresentar dois lados da moeda para vocês. O primeiro é o lado bom. E o segundo lado da moeda, que é a famosa cara da parada, é o lado ruim. Pera, Salatiel, tem coisa boa vindo de insônia? É meio bizarro de explicar, mas você vai entender meu ponto. Eu vou apresentar primeiro o lado bom e depois o lado ruim. Primeiro, o lado bom. Seguinte. Quando é Deus que te acorda. Oxi, como assim? Então, recentemente, quando eu tava dormindo, eu acordei no meio da noite. Como se alguém tivesse com a mão no meu peito. Era muito bizarro, cara. Eu tava mais ou menos assim aqui, dormindo pra caraca. Tava lá cheio de sono. Cara, do nada eu sinto alguma parada. Tipo, como se alguém tivesse segurando minha mão, tá ligado? Meu peito. Tava muito estranho. Sentia até um pouco de falta de ar. Eu sentia a mão quente. E por conta disso eu acordei. Que pum. Deu um acordãozão assim, eu fiquei, caraca, que coisa estranha. Só que aí do nada, veio um monte de ideias na minha cabeça. Um monte de ideias. Sendo uma delas, foi exatamente sobre esse tema desse vídeo. E comecei a entender muita coisa que eu não entendi no devocional. Ou seja, Deus, às vezes, ele quer revelar alguma coisa para você durante a noite. Por isso, quando você tiver insônia, eu gostaria que você faça 4 perguntas. Primeiro é o seguinte. Deus, o Senhor quer falar comigo? Como assim? Deus, às vezes, ele acorda as pessoas de madrugada, lá para as 3 da madrugada, 2 da manhã, para poder a pessoa ela revelar alguma coisa. Foi assim com o profeta Samuel, foi assim que aconteceu comigo, e é assim que também pode acontecer com você. Ou seja, é uma coisa maneira, só que ainda tem os seus lados negativos. Eu vou já chegar nessa parte, que você vai entender como que você consegue discernir isso. Mas vamos lá. A segunda pergunta. Deus, o Senhor quer que eu interceda para alguém? Muitas das vezes, quando é Deus que nos acorda, a gente se lembra de alguma pessoa em específico. Você tá lá dormindo, aí você tá lá, pô, cansadão. Do nada Deus te acorda. E aí você lembra do fulano de tal, que tá perdido lá no mundo, triste pra caramba, terminou com a ex dele, que não sei o que, foi traído, virou corno. Muita parada que rolou. Aí você lembra dele e você fica, caraca, velho, eu preciso orar pra esse cara, ele tá passando mal. Aí você começa a orar pra ele e, cara, às vezes Deus te revela umas paradas que depois tu entende, vai, você fica, caraca, velho. Pô, ele tava precisando realmente disso na hora, ele tava realmente precisando de mim. Então, quando você começa a interceder pra essa pessoa, tipo, cara, toda vez que chegar alguma pessoa no teu coração que tu lembra durante essa noite, tu do nada acorda de insônia por causa disso, ou tu não consegue dormir por causa de uma insônia e tu lembra dessa parada,
Você começa a interceder para essa pessoa. Pode interceder, ora, que Deus pode até te revelar o que ele quer que você ore por ela. Recentemente eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ela acordou de madrugada e ele tava ali, beleza? Ele tava dormindo com a irmã dele ali atrás. Aí eles estavam dormindo até que uma hora ele acorda. E aí quando ele olha pra essa parada, ele olha pra irmã dele, ele do nada vê uma sombra maligna do lado da irmã dele. Do lado. Aí você vê que o bagulho é bizarro, né, cara? E quando ele percebe essa sombra, que essa irmã tava no mesmo quarto que ele começou a repreender aquela sombra em nome de Jesus. E ordenou que essa sombra saísse de perto da irmã dele. E aí então ele voltou a dormir. Depois que ele repreendeu, ele já tinha ido dormir. Só que alguns dias depois, a irmã dele foi dizer pra ele que a mãe falecida deles tava no canto da cama falando algo mais ou menos tipo: faz aquilo, faz essa parada que não sei o que. E aí, cara, a irmã dele tinha depressão. E o diabo queria trazer uns pensamentos suicidas pra mente dela. E agora, imagina, cara. E se esse cara não tivesse escutado a voz de Deus naquela hora? Imagina se ele só continuasse dormindo, ele não tivesse feito nada. O que iria acontecer, cara? Pensa nisso. Portanto, quando vier alguém em sua mente durante uma insônia, não fica com medo de orar por ela. Tipo, caraca, será que é verdade mesmo ou só tô ficando doido? Cara, ora. Orar é sempre bom. Mesmo que até seja só por sentimento, você tá passando uma bênção para uma pessoa. Então, ore, cara, ore. E terceiro, Senhor, eu estou debaixo de alguma batalha espiritual que eu não estou discernindo? Quando você fizer isso, o Senhor ele vai te revelar isso para você. Você pode estar passando por algum problema, tá passando por alguma briga, por uma batalha espiritual, você tá se sentindo desanimado sem motivo algum. Cara, faz essa pergunta que Deus pode até te revelar para você interceder através disso e você conseguir receber a vitória. E agora uma tensa. Deus, é o Senhor que me acordou? Agora vamos pro lado ruim. Então, vamos lá. Insônia, ela pode servir para te desgastar. Quando você fica com insônia, é notório, tipo, todo mundo já sabe disso. Quando tu acordar, cara, tu vai ficar com muito sono. Quando chegar o outro dia, tu vai estar desgastado, cara. Tu vai parecer um zumbi. Tu vai ficar com muito sono. Então, tu não vai ter disposição para coisas normais, tu não vai ter disposição para o trabalho, para as tarefas da escola. Ou seja, uma penca de coisas vai acontecer que o seu dia vai ficar péssimo por causa da insônia. E vendo um olhar espiritual, isso quer dizer que o inimigo ele tá querendo fazer essas paradas pra você não ter disposição. Vamos pensar o seguinte: você faz parte de um ministério, você é líder ou alguma coisa, você é do pessoal da mídia, alguma coisa assim. Se você não tiver energia e disposição para servir, você não consegue agradar a Deus. Você não consegue fazer o seu trabalho com amor. Você fica cansado, cara. Então, principalmente de ministério, as pessoas têm que ficar ligadas com esse lance da insônia. Então, o que o diabo faz é atacar exatamente nesse ponto. Que ele faz te deixar com insônia para te deixar sonolento, te deixar cansado e não fazer todas as tarefas. Pensa o seguinte: imagina você deixar essa armadilha cair em você toda hora. Você não consegue dormir todos os dias. Você fica um tempão assim. Você só consegue dormir por causa de remédio. Vai chegar uma hora que você vai só conseguir dormir só com remédio.
Vai chegar uma hora em que você vai ser chamado para pregar. E quando chegar essa hora, irmão, tu vai estar morrendo de sono. Porque você não conseguiu dormir, tu não vai conseguir pregar. Ah, mas seu Latiel, nunca que vão me chamar para pregar. Nunca que vão me chamar para. Ah, meu filho. Deus, ninguém sabe os planos de Deus. Que ele tem nas nossas vidas. Muita coisa a gente vai fazer que um tempo atrás a gente nem pensava a mínima chance da gente fazer. Recentemente tive que fazer um voto para Deus para eu renunciar aos estudos. Oxi, Sérgio, como assim? Cara, vou te dizer, eu não sei se eu já postei o vídeo, se eu vou ainda gravar, mas porque eu ainda vou gravar aquele vídeo, não sei se eu ainda vou postar antes desse. Recentemente eu tô estudando para concurso. E, cara, tá sendo desgastante. Eu comecei a gastar mais tempo com os estudos e ter menos tempo para Deus. E eu percebi, cara, isso tá errado, eu não vou fazer isso. E aí eu tive que fazer um jejum de estudos, porque isso tava me afastando tanto dele que eu tive que renunciar. Então, até mesmo uma coisa boa pode te afastar de Deus. Boa num olhar assim à primeira vista. Mas se isso não tá te edificando espiritualmente, não tá te fazendo adorar a Deus de uma forma boa, não tá te deixando deixar Deus como prioridade, não é uma coisa boa. Então eu tive que colocar isso, tirar isso por um tempo da minha vida. Então, mesmo que você duvide que nada disso vai acontecer, tipo, eu sou um sortudo, nada vai acontecer. Cara, fica preparado para qualquer coisa. Então, quando você tiver essa insônia, cara, pergunta primeiro se Deus te acordou, se Deus foi Deus que te acordou, ou se não deixa essa insônia te controlar. E aproveitando para voltar para aquela pergunta. Insônia para tentação. Cara, quando você fizer essa pergunta, Deus é o Senhor que me acordou? Irmãos, eu sinto muito pra quem é cagão. Pra quem tem medo de coisa de terror. Mas se você acordou no meio da madrugada pra, por exemplo, você cair em pornografia, irmão, não foi nem Deus e não foi uma coisa muito menos bonitinha que te acordou. Não foi um anjinho que tocou no seu peito e te deixou com falta de ar. Não foi nada disso. Foi algo estranho. Vigia, vigia. O diabo também pode te acordar para você não só ficar desgastado no próximo dia, mas como também pode te fazer cair logo naquele instante. Ele pode te fazer cair no pecado. Então, amigos, a noite é um momento que tem muito demônio. Tem muito demônio. Tem muito, muito, muito. É um lugar que reina demônio. Mas às vezes Deus pode te acordar durante essa noite para poder te encher do Espírito Santo. Às vezes ele te acorda ali no meio dessa noite estranha para poder o Espírito Santo ele te tocar e você conseguir fazer coisas para interceder a Deus, para louvar a Deus. E aí ele vai te dar vitória e ele vai falar com você. Ele vai te encher do Espírito Santo. Mesmo que tenha muitos espíritos malignos, ele vai te honrar. Isso lembra até de um versículo, acho que era Salmos 91, que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Deixa eu procurar aqui. 1000 cairão ao teu lado. Peraí, deixa eu puxar aqui rapidinho, porque eu tô tentando ser natural, aí eu tô pegando agora essa parada. Viu na minha mente. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmos 91, 7. Então, amigos, tomem cuidado com esse tipo de insônia. Ao mesmo tempo que ele pode ser bom, ele pode ser para te edificar, mesmo que ele possa ser bom para poder Deus ele te usar, ele também pode ser perigoso. Então, lembre-se disso. Vigiem durante a noite, tomem cuidado, que a insônia ela pode ter dois lados da moeda. E eu espero que, se você cair no lado ruim da moeda,
vocês consigam repreender e Deus possa voltar com o sono de vocês. Mas se for por um lado bom, que Deus ele possa abrir os seus olhos para que você consiga ser usado através do Espírito Santo. Muito obrigado pela atenção, paz do Senhor, e até o próximo vídeo.